Bom, hoje nós vamos falar sobre o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, mais uma atividade, né, ou seja, mais um recurso que nós, dentro das organizações, podemos utilizar. É uma ferramenta de trabalho. Então, a gente vai compreender o que é esse treinamento e esse desenvolvimento. O treinamento ele é um processo sistemático para promover a aquisição de treinamento, como a gente já conhece, ele é aquele curso, né, que pode ser em formato de curso, para desenvolver as pessoas. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente não fala do treinamento específico, a gente não fala de um curso em específico, mas a gente fala do processo de crescimento daquela pessoa. Então, treinamento e desenvolvimento são duas palavrinhas que caminham juntas. Conforme a gente treina as pessoas, então elas se desenvolvem. Então, podemos dizer com isso que o desenvolvimento ele é o processo de longo prazo que vai promover esse desenvolvimento. Ou seja, um treinamento em específico, ele não vai, na sua totalidade, promover o desenvolvimento de uma pessoa. Ele é apenas um treinamento. Mas se a organização ela trabalha na premissa de ter treinamentos contínuos, esses diversos treinamentos vão, então, de alguma forma, estarem trabalhando para este desenvolvimento. Então, quando a gente fala em treinamento e desenvolvimento, a gente está falando também que ele não pode ser uma ação isolada, tipo fazer um curso pontual e nunca mais fazer. Ele é um processo que deve ser contínuo, né? Deve ser uma ação contínua da área de gestão de pessoas para que realmente se alcance o fim de um treinamento de desenvolvimento, que é justamente aí promover a mudança de comportamento, que é promover o desenvolvimento, que é promover o crescimento das pessoas ali dentro das organizações. Então, treinamento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar as capacidades e as motivações dos empregados, a fim de torná-los futuros membros valiosos da organização. O desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas também a carreira e outras experiências. Então, o desenvolvimento também, ele não está ligado somente a treinamento, e sim a todas as outras ações que a área de gestão de pessoas possa fazer para promover esse desenvolvimento. É importante também a gente destacar aí, neste contexto, dois conceitos, né, que é o treinamento e educação. Deve ser bem a Carol que eu tinha mandado o zap para ela. Exatamente. Avisou a turma. Então, o treinamento, ele desenvolve a força de trabalho dentro da organização, prepara aquela pessoa para o cargo. Ele é um processo educacional de curto prazo, envolve conhecimentos específicos e é uma educação especializada. Então, o treinamento, ele é algo pontual, onde, por exemplo, alguém que vai ser contratado para aquela atividade, ele poderá passar por um treinamento para aprender uma determinada atividade que ele ainda não conhece. Então, ele vai, por exemplo, vamos contratar alguém para substituir o colaborador ali da área financeira, né? O auxiliar administrativo financeiro. Então, vamos marcar um treinamento para ele aprender aquela atividade antes dele iniciar aquele trabalho. Então, isso é algo que é algo pontual, né? Envolve, né, algo de curto prazo, então será aquele treinamento realizado naquele dia, e então essa aprendizagem ela terá um retorno sobre aquilo que foi realizado. Já a educação ela é uma influência, ela influencia que o ser humano é uma influência que recebe aí de uma forma mais ampla, podemos assim dizer, prepara a pessoa para a vida e para a vida e pela vida, pode ser institucionalizada, organizada e sistemática, pode ser difusa, desorganizada e assistemática. Então, o treinamento, ele também está se relacionado aos processos de educação como um todo, né? Eles não andam separados, eles caminham
juntos dentro desse processo aí de desenvolvimento. Então, é função do treinamento e desenvolvimento a contínua qualificação dos colaboradores dentro da organização. Então, hoje, dentro das organizações, as organizações eles trabalham com o processo de educação permanente, né? Ou seja, ser uma educação contínua, onde os colaboradores estejam ali constantemente sendo desenvolvidos, né? Então, sendo treinados, sendo capacitados, para que a organização esteja cada vez mais com pessoas qualificadas ali dentro, né? Então, as organizações que decidem investir nos processos de treinamentos e desenvolvimento, elas terão profissionais mais qualificados, profissionais mais capacitados para atuar dentro dela. Algumas organizações ainda pensam, né, que treinamento e desenvolvimento é custo, algumas investem mais, outras investem bem menos. A única desvantagem de uma organização não investir dentro de um colaborador nessa questão de desenvolvimento é que ela, então, ficará com um profissional não qualificado. Ela investindo na capacitação da sua equipe, ela terá colaboradores qualificados, né? Então, a organização decide o que ela quer. São profissionais desqualificados ou profissionais qualificados? Claro que os profissionais mais qualificados, eles também se tornam mais requisitados ao mercado de trabalho, né? Então, eles se tornam mais atrativos, né? Então, poderão também conseguir melhores oportunidades no mercado e deixar a minha organização. É um risco? Mas também se ela não investir, ela ficará com um profissional desqualificado que, em geral, não vai dar tanto retorno quanto os profissionais que investem em qualificação. Chiavenato, ele coloca que treinamento é a capacitação de curto prazo, aplicado de maneira contínua e permanente, por meio do qual se desenvolve as competências. Então, ainda seguindo na premissa do desenvolvimento de competências, que a gente vem falando aí em algumas aulas, né, para que a gente possa desenvolver as competências, a gente vai precisar, então, montar um programa de treinamento e desenvolvimento dentro da nossa organização. Nós temos diversas formas de desenvolver capacitação e treinamento de pessoas. Então, a gente pode fazer isso através de informação, através de instrução, através de treinamento. Informação, né? Informação é uma forma, então, de indução de aprendizagem por meio de links, de bibliotecas virtuais, de boletins. A aprendizagem ocorre por meio da pessoa que acessa a informação. Ao ler, transforma em conhecimento. Então, é uma modalidade de treinar, de desenvolver informação? Tem algumas organizações que disponibilizam, né, informações através do WhatsApp, através dos e-mails daquela organização, então manda links. Algumas organizações disponibilizam um jornal interno, folhetins. Então, isso acaba sendo uma forma de desenvolvimento através de uma informação. Algumas organizações têm bibliotecas virtuais, né? Tem acesso, paga acesso a alguns jornais informativos e por aí vai. A instrução é por meio do qual se possibilita o repasse de conhecimentos por intermédio de eventos de curta duração, como reuniões, palestras, né, acabam sendo instrução. Então, a gente chama o colaborador e repassa aquela instrução por meio ali de uma palestra, ou por meio de uma orientação, ou por meio de uma reunião. Também é um desenvolvimento, também é. Temos o treinamento, que é algo já pontual e com uma carga horária maior. Então, dentro dos treinamentos, nós temos aí os de curta duração, com menores cargas horárias, e de média duração, que já tem uma carga horária aí um pouquinho maior, tá? Então, o treinamento, ele é de iniciativa da organização e advém aí de alguns elementos, como levantamento de necessidade de treinamento. A empresa identificou
aquela lacuna e precisa, então, promover um treinamento para diminuir aquela lacuna que foi identificada através de um levantamento de necessidades, identifica a melhor estratégia instrucional, ou seja, qual o melhor treinamento que nós vamos aplicar, é um treinamento interno, é um treinamento externo, é um treinamento presencial, é um treinamento virtual, então qual a carga horária que nós vamos pensar nesse treinamento, né? É um treinamento de 10 horas, é um treinamento de 20 horas, tudo isso a gente tem que pensar para que a gente possa organizar e planejar aí os nossos treinamentos. Quais os meios que nós vamos promover? Sala de aula, é um estudo independente, né? É um treinamento EAD. E, em geral, os treinamentos, eles possuem uma certificação ao final. O desenvolvimento, como nós já falamos, ele consiste aí num conjunto de experiências, né, de oportunidades de aprendizagem que podem envolver não só treinamentos, mas várias ações. Então, o desenvolvimento ele é o conjunto de ações que promove, então, esse aprimoramento aí do colaborador, ok? A educação, a gente também pode colocar uma formação mais ampla, né, com a carga horária maior, como os cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, e também entram aí dentro desse ramo do desenvolvimento como um todo. Então, o Chiavenato, ele coloca que as organizações devem trabalhar com indicadores, ou seja, indicadores é aquilo que indica ou evidencia uma necessidade ali de treinamento. Então, ele coloca em dois tipos de indicadores, o indicador a priori, tá? E o a posteriori. Então, o indicador a priori, o que ele quer dizer? Né? Aquilo que vem antes, tá? Ou seja, a gente acaba se antecipando ao problema. Então, é um treinamento que a gente já pode executar antes de ter um problema. A gente faz ele justamente como modo de prevenção para que o problema não ocorra, para que o problema não se instale. Então, por exemplo, expansão da empresa e admissão de novos colaboradores. A empresa vai aumentar o quadro dela, ela está abrindo uma nova filial. Ou então, ela não está abrindo uma filial, mas está aumentando o quadro, vai chegar novos colaboradores. Então, é um indicativo aí que a gente precisa treinar essas pessoas que vão chegar para dentro da nossa organização. Porque se elas começarem a trabalhar dentro da nossa organização sem treinamento, nós poderemos ter queda de atendimento, queda de produtividade, reclamações de atendimento, atraso no atendimento e por aí vai, ok? Redução de quadro, né? A empresa vai reduzir o quadro e o colaborador X vai absorver a atividade de um colega que está saindo. Também ele precisa aprender, ele precisa ser treinado nesta atividade que ele vai começar a fazer e que não fazia parte do escopo das atividades dele. Mudança nos processos de trabalho. Vamos implantar um novo sistema. Então, precisamos treinar as pessoas para o uso desse novo sistema. Movimentação de pessoal. Vamos trocar a pessoa de setor, né? Ela vai sair do setor financeiro e vai começar a atuar dentro do setor de almoxarifado. Ela precisa também ser treinada. Treinar colaboradores para quando um colega dele faltar, treinar o colaborador que vai substituir a colaboradora X, que vai entrar de licença maternidade, ou o colaborador Y, que vai entrar de férias no mês que vem. Então, esses tipos de indicadores, de situações que nós temos das organizações, a gente já sabe que são momentos que nós precisamos aplicar um treinamento, sem ter ali uma reclamação ou uma solicitação de um treinamento. Porque nós já sabemos que são eventos a priori, né? Mudança de colaborador, falta, licença, férias, redução de quadro, aumento de quadro, são situações pontuais que nós já sabemos que são momentos necessários de aplicação de treinamento. Quem organiza os treinamentos dentro da organização
é a gestão de recursos humanos. É ela que vai pensar em qual treinamento, quem vai ministrar, qual carga horário, reserva de espaço, providenciar coffee break e por aí vai. Toda a parte de pensar e executar um treinamento é de responsabilidade ali da área de gestão de pessoas. E para que serve, né, um treinamento? Serve para aumentar o conhecimento das pessoas, para melhorar as habilidades das pessoas, para desenvolver ou modificar comportamentos. Então, a gente sabe que as pessoas só mudam porque elas querem. Mas, dentro das organizações, o meio que a gente vai orientar e solicitar mudança de comportamento não é pedindo, né? Em geral, a gente faz isso de uma forma mais indireta, que é através dos treinamentos, onde a gente leva as pessoas a refletirem, né, sobre determinadas condutas, sobre determinados comportamentos, ou determinada falta de conhecimento que está impactando ali naquela atividade da pessoa. E também para elevar o nível de sugestões, né? Então, são alguns momentos que a gente sabe que o treinamento serve, que a gente, então, deve fazer uso dessa ferramenta. Também quando a gente vai modernizar equipamentos, produção e comercialização de novos produtos, são momentos onde a gente precisa aplicar treinamento. E os indicadores a posteriori, né? Ou seja, posteriori são os indicadores que vêm depois. Então, os a posteriori não é o preventivo, já é a execução de um treinamento depois que o problema já ocorreu. Ele vem como uma função de tentar sanar ou pelo menos reduzir aquela problemática que se instalou, ok? Então, quais são os indicadores a posteriori que o Chiavenato coloca? Baixa qualidade de produção, né? Ou seja, os nossos colaboradores estão produzindo muito produto com avaria, muito produto com defeito. Baixa produtividade, os colaboradores estão produzindo pouco. Avarias em equipamentos e instalações recorrentes, falha na comunicação, elevado número de acidentes de trabalho, relações interpessoais deficitárias, mau atendimento de clientes e por aí vai. São infinitas, né, possibilidades de reclamações que surgem dentro das organizações e que, em geral, um treinamento ele pode vir, né, como uma das atividades para resolver aquela situação, ou pelo menos uma tentativa de, ok? São só essas? Não, né? Tem várias outras situações aqui, eu coloquei algumas só para a gente poder refletir em tipos de ações que a gente pode, então, pensar. E quais são as etapas de um programa de treinamento? Então, o programa ele precisa ter início, meio e fim. Então, por onde nós começamos um programa de treinamento? Por meio de um levantamento das necessidades de treinamentos. Ou seja, a gente vai se utilizar de um instrumento, de um recurso que me permita verificar qual é a real necessidade, de qual é o treinamento em específico que as pessoas precisam, tá? Então, por exemplo, eu estou vendo que as pessoas estão tendo queda de produtividade. Isso é apenas um indicador. Queda de produtividade, né? A gente pode aplicar um treinamento para ver se a gente melhora essa queda de produtividade. Eu tenho um indicador que é a queda de produtividade. Agora, qual treinamento deverá ser realizado para sanar esta queda de produtividade? Aí a gente já precisa fazer o levantamento da necessidade para identificar exatamente que treinamento é necessário, tá? Para que a gente não faça um treinamento que não vá ajudar em nada a resolver aquele indicador que nós identificamos, que nós percebemos. Feito o levantamento das necessidades de treinamento, a gente vai ter que fazer a programação, ou seja, qual o nome, qual o período, qual a data, qual a carga horária. Depois, executar este treinamento, né? E depois avaliar todo esse programa que foi executado, todo esse treinamento.
tá? Então, em linhas gerais, ele precisa ter essas 4 etapas: levantamento, programação, execução e avaliação. Então, tendendo aí um contexto de início, meio e fim. Então, agora a gente vai falar de cada uma dessas etapas para que a gente possa entender um pouco mais a fundo cada uma dessas etapas. Aqui eu coloquei algumas ideias de levantamento de necessidades de treinamento que chegam até nós dentro das organizações. Então, solicitação do líder, né? O líder identificou que está precisando de um treinamento X. Aplicação de questionários, a gente aplica um questionário para fazer esse levantamento, então a gente aplica dentro dos departamentos, com as pessoas da equipe. Dentro da avaliação de desempenho, que a gente comentou na última aula, né, onde ela também nos dá indicativos de necessidade de treinamento, né? Aparece dentro de uma avaliação de desempenho, o gestor identificou que o fulano de tal precisa de um treinamento de tal coisa. Através dos exames de empregados, né, os exames periódicos, através de relatórios, através das reuniões entre os departamentos, através das modificações de trabalho, através de entrevista com os supervisores, com gerentes, análise de cargos, entrevistas de saída, observação. Então, todas essas formas são formas de nós realizarmos o levantamento das necessidades de treinamentos e termos, então, essa identificação, ok? Comece observando as evidências, né? Ou seja, o primeiro passo deve ser direcionar sua atenção para os resultados ineficientes. A pouca motivação, os conflitos, o alto índice de absenteísmo, a rotatividade, além das insatisfações dos colaboradores. Então, se eu sou um psicólogo organizacional, eu tenho que aprender a estar observando o que ocorre ali dentro da minha organização. Aqueles comportamentos que se modificam, que está chamando a atenção, isso é um indicativo, isso está me dando uma ideia, né? Eu estou percebendo o colaborador faltando demais, eu estou percebendo uma alta rotatividade, as pessoas estão pedindo para sair ou estão sendo desligadas com uma frequência muito alta dentro da minha organização. Então, isso é uma observação, eu estou vendo evidências que estão se apresentando ali dentro do meu contexto, da minha organização, ok? Então, a partir dessas evidências, eu parto aí para um levantamento de necessidade de treinamento mais específico. Realize avaliações de desempenho, né? Então, na última aula, a gente falou desse formato, que é super importante avaliar o desempenho, justamente porque quando a gente avalia o desempenho de cada colaborador, a gente terá ali indicativos, né? Informações de ações de treinamentos. Fale com os demais líderes, ou seja, a gente precisa conversar com os gestores, fazer reuniões, ter um diálogo aberto com esses gestores, com esses líderes, para entender quais as dificuldades que eles estão tendo ali dentro do processo, que tipo de problemas a equipe tem apresentado, quais conflitos estão se apresentando, né? Então, o gestor está ali no dia a dia com a sua equipe, então não tem pessoa para nos dar melhores e maiores informações sobre a equipe do que um gestor, tá? Então, o gestor, que acompanha de perto as operações de suas áreas, podem e devem contribuir ativamente para o levantamento aí das necessidades de treinamento. A partir das informações levantadas, será possível elaborar treinamentos precisos, né, para cada equipe. Faça cruzamento de dados, né? Então, com foco nos 2 últimos tópicos, como a avaliação de desempenho e a conversa com os líderes, né? Prepare para você fazer aí uma análise dessas 2 informações, casando, né, essas informações, fazendo aí uma análise daquilo que você observou na sua conversa com o líder, na sua entrevista, ou no seu diálogo, ou no seu bate-papo, com aquilo que tivemos de resultados dentro da avaliação de desempenho.
Então, os pontos encontrados devem ser debatidos entre o RH e cada área para que as prioridades sejam elencadas. Em troca de pontos de vista, direcionará seus treinamentos para que de fato seja realizado um treinamento que sua organização precisa. Aplique questionários para fazer o levantamento de necessidade de treinamento. Então, não escute só os líderes, pergunte à equipe, pergunte aos colaboradores, né, o que é que eles acham que está sendo necessário em termos de treinamento, tá? Então, questionários aplicados entre os colaboradores para que eles opinem e façam sugestões sobre os assuntos que acreditam ser importantes. Também é uma maneira eficaz de fazer aí o levantamento das necessidades de treinamento. Então, hoje em dia, a gente tem a opção de fazer esses questionários através de computador, através de link, né, através do meio virtual, que acabam, ao final, quando as pessoas respondem, a gente já tem ali o relatório, né, então o próprio Google Forms, ele é uma ferramenta gratuita que dá para a gente utilizar dentro de uma gestão de RH para realizar esse tipo de trabalho, né? Hoje em dia a gente já não usa tanto os questionários de papéis, né? Além de ser custo, ele depende muito tempo para a gente depois estar olhando cada formulário, analisando, jogando para fórmulas para a gente gerar um relatório, né? Então, quando a gente faz isso através do Google Forms, por exemplo, tem outras ferramentas aí, a gente só manda o link para o colaborador, ele preenche, ele responde, depois todo mundo preencher e responder, a gente já tem o relatório em mãos para que a gente faça só a análise e possa organizar aí o nosso treinamento. Entrevista de desligamento, ou seja, quando as pessoas são desligadas, saem da nossa organização, a área de gestão de pessoas também pode e deve fazer uma entrevista de desligamento para que ela saiba qual a opinião daquele colaborador que está saindo sobre a organização. E um dos pontos que a gente pode perguntar dentro de uma entrevista de desligamento é o ponto de treinamentos. Então, a gente consegue ter informações riquíssimas para obter esse tipo de informação, tá? Então, você pode se utilizar da entrevista de desligamento como forma também de identificar as necessidades de treinamento. Essa entrevista representa um grande potencial para gerar dados relevantes sobre a cultura organizacional e identificar, então, melhorias nos processos. Ela deve ser adotada tanto em casos de demissão sem justa causa, quanto nos pedidos de desligamento. Seja a pessoa sendo desligada pela organização, ou seja a pessoa pedindo para sair, é importante que a gente faça uma entrevista de desligamento. Entendendo, gente, que entrevista de desligamento ela precisa ser opcional, não é algo obrigatório. Por quê? A pessoa está saindo da minha organização. Ela poderá querer ou não fazer uma entrevista de desligamento. Alguns colaboradores, como eles saem, principalmente quando eles são desligados, eles às vezes não querem fazer uma entrevista de desligamento, né? Às vezes eles se sentem ali ressentidos por estar sendo desligado, às vezes eles estão saindo por um conflito não tão amigável, né? Então, às vezes também é uma situação delicada. Então, por isso que a gente pergunta se a pessoa pode responder. E aí a gente pode colocar que é importante para a organização, para que ela possa melhorar ali o seu processo para as pessoas que ficam. Mas ela não é uma obrigatoriedade, tá? Diferente de quando a pessoa pede para sair. Em geral, quando as pessoas pedem para sair, elas têm menos resistência, elas acabam querendo participar, assim, de uma entrevista de desligamento, ok? Então, aí a gente realiza uma entrevista focada no levantamento de necessidades de treinamento, que vai permitir encontrar diversas lacunas e deficiências, principalmente em situações nas quais o colaborador se sentiu intimidado a falar enquanto ele ainda era um colaborador. Após o levantamento das necessidades de treinamento, então a gente vai partir para a programação.
Quem deve ser treinado, né? Quem são esses colaboradores? Quem serão esses treinandos? Quem vai treinar? É um instrutor? É um monitor? É o próprio RH da organização? É alguma outra pessoa de dentro da nossa organização? Ou nós vamos contratar um instrutor externo? Ou nós vamos enviar esse colaborador para fazer esse curso em tal organização? A gente precisa pensar nisso. Em que nós vamos treinar? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo? Onde vamos treinar? O local de realização é aqui dentro da empresa? É externo? Como treinar? Ou seja, qual é o método, os recursos que nós vamos utilizar, né? Quando nós vamos treinar? O período, o horário, quanto treinar, né? Ou seja, qual a carga horária desse curso? 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas? Para que treinar? Qual o objetivo, né, que a gente vai aplicar o treinamento X e o que a gente espera alcançar com a aplicação, com o desenvolvimento desse treinamento. Então, a gente precisa pensar em toda a programação, ok? Então, os objetivos gerais determinam as expectativas, né? Ou seja, o objetivo desse treinamento vai definir as direções do treinamento, as expectativas, os meios que nós vamos realizar essa avaliação, né? Então, os objetivos específicos irão definir a avaliação dos resultados, a qualidade esperada do desempenho desse treinamento, a capacidade de realização dos treinandos. Então, tudo isso nós temos que pensar, ok? Então, se for um treinamento interno, ou seja, realizado ali dentro da minha organização por um funcionário, por um colaborador nosso, ou pelo próprio gestor, ou pela própria área de gestão de pessoas, a gente vai pensar, montar todo esse treinamento. Título, que é o nome do treinamento, objetivo geral, objetivo específico, conteúdo programático, número de participantes, duração desse treinamento, período desse treinamento, o horário, o local, a metodologia, os recursos instrucionais, né? Os custos, quanto vai custar esse treinamento, quem vai coordenar o treinamento, quem serão os instrutores, montar o plano de aula, ou seja, a gente precisa pensar em exatamente tudo quando a gente vai fazer um treinamento interno, ok? Fazer todo esse planejamento aí. Como é que tá chegando aí, Nilde, Ana Carolina? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Quem cala consente. Vamos lá. Bom, nós temos também os treinamentos de integração. Treinamento de integração, isso é muito importante que a gente faça com todas aquelas pessoas que estão chegando ali dentro da nossa organização, cujo objetivo é justamente integrar essas pessoas novatas que ainda não conhecem as normas da minha organização, que ainda não conhecem a forma com que a gente trabalha, que ainda não conhecem as pessoas que estão ali dentro. Então, é muito importante que a área de gestão de pessoas promova um treinamento de integração. Então, como normalmente as organizações fazem, né? Elas colocam, digamos, ela fez uma seleção agora no mês de setembro para as pessoas que vão iniciar no mês de outubro. Então, no finalzinho de setembro, em geral na última semana, ela agenda esse treinamento de integração com todas as pessoas que serão admitidas no dia 1º de outubro para realizar essa integração. Ou realiza no primeiro dia de trabalho, tá? Então, é muito importante que esse treinamento seja realizado antes da pessoa começar. Claro que, logisticamente, se as pessoas
entram em dias diferentes, isso acaba ficando um pouco complicado a gente fazer esse tipo de treinamento. Então, por isso que, em geral, as organizações fazem a seleção, organizam para que as pessoas iniciem juntas para dar o treinamento. Ou, às vezes, as pessoas vão iniciando ao longo do mês e a organização organiza essa integração para o final do mês, depois que todas as pessoas que iniciaram naquele mês começaram, né? E aí ela monta um dia específico para fazer essa integração. Então, dentro de um treinamento de integração, o que deve ter, né? O que a gente precisa pensar? História e desenvolvimento da empresa, como foi que a nossa empresa iniciou, qual é o ramo de atividade dela, como foi que ela começou. Chamar a área de segurança do trabalho para falar sobre a área de segurança do trabalho, que cada área precisa saber. Informações específicas de cada cargo, direitos e deveres do colaborador ali dentro, falar dos produtos, dos serviços, descrição do cargo, apresentar o supervisor, falar dos benefícios e os serviços que a organização oferece, explicar, clarificar itens do contrato de trabalho, falar sobre normas e regulamentos da organização, a relação do cargo com os demais departamentos. Então, integração é justamente isso, fazer a apresentação como um todo de todas as informações que aquele colaborador que está chegando dentro da organização precisa saber. Então, o objetivo é integrá-lo, torná-lo mais ambientado, que ele se sinta menos perdido ali dentro daquele local que ele está chegando, ok? Temos o treinamento no local de trabalho, também chamado on the job, né? Ele é mais usado dentro da área operacional. Ele é muito utilizado para o treinamento em tarefas, né? Ou seja, o treinamento no local não é um treinamento dentro do auditório como um treinamento de integração. A pessoa vai lá do trabalho, né, e começa a treinar com o colaborador que faz aquela mesma função, ou que vai sair, ou que já sabe fazer. Então, é o treinamento na prática, podemos assim dizer. Ele é muito utilizado também para jovens aprendizes, para rodízio de cargos, ou seja, para as pessoas saberem aprenderem outros cargos, para enriquecimento do cargo, né? E também para o treinamento em tarefas, tá? Então, é uma outra modalidade. Então, nesse tipo de treinamento, o RH, ele organiza, mas quem vai executar, ou seja, quem será o instrutor daquele treinamento, será, então, alguém da área, né? Que vai passar o treinamento ao colaborador. Quando nós vamos realizar um treinamento externo, né, vamos mandar os nossos colaboradores para uma empresa X realizar o treinamento, ou quando a própria empresa contrata alguém externo para vir dentro da minha organização fazer um treinamento, a gente precisa ter, então, alguns cuidados e precisamos estar atento a algumas questões. Então, pesquisar primeiramente, né, instituições sérias que a gente tenha algum tipo de referências, né? Então, não contratar empresas que a gente não conhece o trabalho, porque a gente poderá fazer um investimento e um curso que não será efetivo, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. É importante que a gente sempre faça a cotação com pelo menos 3 empresas para a gente ter uma ideia de valores daquele treinamento em outras empresas. Aí a gente, após escolher, fazer a cotação, escolher qual será a organização, a gente providencia a inscrição do colaborador, termo de responsabilidade, se assim tiver, né? A gente pede que o colaborador apresente o certificado ao RH quando ele finalizar o treinamento e a gente faz uma avaliação para verificar se esse treinamento, esse aprendizagem que o colaborador realizou foi efetiva, tá? Então, isso aqui são algumas ações que nós precisamos fazer. Feito isso, nós vamos para a parte da execução, né? Definir que será um treinamento interno, né? Eu vou, então, nos dias do treinamento, estar atento
a execução, ou seja, a tudo desse treinamento. Então, a gente vai também olhar para a qualidade, o preparo desse instrutor que a gente vai escolher, material que esse instrutor vai apresentar, ou material que a gente vai disponibilizar aos nossos colaboradores. A gente vai verificar a colaboração do líder para encaminhar o colaborador para participar do treinamento. Quando um treinamento ele é interno, se encontra isso, uma dificuldade, às vezes o líder não quer liberar o colaborador para fazer treinamento, então isso pode ser algo que vocês encontrem aí dentro das organizações, tá? E por aí vai, né? Depois da execução, no dia da execução, a gente precisa também estar atento ao lanche desse treinamento, intervalo de descanso, se assim tiver, a sala para estar limpa, organizada, material didático que esse instrutor vai precisar para fazer nas dinâmicas do treinamento, tá? Então, toda a parte logística, a área de gestão de pessoas precisa pensar. Depois, né, treinamento executado, ao finalzinho a gente vai fazer a avaliação, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação para medir os resultados. Existem alguns tipos de avaliação. Existe uma avaliação de reação, que é uma avaliação que a gente pede para as pessoas preencherem no final do treinamento, para elas avaliarem o que elas acharam do instrutor, do conteúdo do curso, da organização do curso, né? Então, esse tipo de avaliação a gente fala que é uma avaliação de reação. E nós temos também uma avaliação de resultado, que é para medir o conhecimento que o colaborador adquiriu neste curso que ele desenvolveu. Aí já é um outro questionário que a gente já aplica posteriormente, ok? Então, a gente compara a situação atual, né, com a situação anterior. Então, antes do treinamento, como se estava, e depois de 3 meses ou 6 meses desse treinamento realizado, como é que está? Né, para a gente verificar a eficácia, né, verificar se o investimento que a gente fez naquele treinamento realmente foi um bom investimento, né, que a empresa teve um retorno. Isso é muito importante que a gente faça, para que a organização não tenha uma ideia de que a gestão de pessoas ela é só custo, né? Então, a área de gestão de pessoas, por muito tempo, ela foi muito criticada porque ela não conseguia dar retornos tangíveis sobre as suas ações. Então, isso tem se modificado. A área de gestão de pessoas ela tem se preocupado em mensurar as suas ações e está mostrando os resultados das suas ações, com dados, com informações, com números à empresa, justamente para que a empresa não tenha ideias que a área de gestão de pessoas é só custo, né? E ela acaba não sendo uma área que dá o retorno. Então, por isso que a gente precisa avaliar e dar esse feedback dos retornos investidos nos treinamentos. Então, podemos fazer uma avaliação ao nível organizacional para melhoria da imagem da empresa, aumento da eficácia organizacional, melhoria do clima, melhoria do atendimento, facilidade de mudanças, aumento da eficiência, envolvimento dos gerentes nas práticas de treinamento. Tudo isso são questões que a gente precisa pensar, né? Podemos também fazer uma avaliação ao nível de recursos humanos, né? Ou seja, para uma redução da rotatividade e absenteísmo, para o aumento da eficácia individual e dos grupos ali dentro, elevação dos conhecimentos e as competências das pessoas, mudança de atitudes e comportamentos, melhoria da qualidade de vida. Então, a gente verifica, por exemplo, antes do treinamento, como estava a rotatividade. Depois que a gente implantou o treinamento, 6 meses depois, como é que está a rotatividade hoje? Aí a gente vai ter um indicador. Se as ações que nós realizamos em investimento em treinamento, por exemplo, foram eficazes, ok? Então, sempre quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente precisa ter dados de antes da aplicação do treinamento e dados a posteriori, depois da aplicação do treinamento.
podemos fazer uma avaliação ao nível do cargo, tá? Ou seja, a adequação das pessoas aos requisitos dos cargos. Então, antes do treinamento, né, como as pessoas estavam e depois, né, como estão, conseguiram se adequar ao cargo, melhoria do espírito de grupo, aumento da produtividade e melhoria da qualidade, como estava a nossa produtividade antes do treinamento e como está agora, depois de 6 meses ou 3 meses depois. Redução do índice de acidentes, né? A gente verificar se depois do treinamento, né, as pessoas reduziram o número de acidentes de trabalho, redução do índice de manutenção de máquinas, de equipamentos e por aí vai. Então, a gente pode avaliar, né, nesses 3 níveis, a nível da organização, a nível da gestão de recursos humanos e a nível do cargo, ok? E ao nível do treinamento, que é verificar se o alcance dos objetivos do treinamento foram alcançados e os retornos dos investimentos que nós fizemos, tá? Perguntas, dúvidas? Como é que está chegando até aí? Carolina, Nilde, me deem um feedback. Professora, a senhora pode explicar essa última parte? Eu não entendi direito. Essa aqui é a avaliação do nível de cargos ou a avaliação do nível de treinamento? É o de cargo. De cargos. Vamos lá. Então, quando a gente está falando ao nível do cargo, a gente está falando aquilo que o cargo realiza, aquilo que o cargo executa, tá? Então, por exemplo, aquele determinado setor, né, onde envolve os cargos de ajudantes de produção que fazem a produção ali das garrafas, por exemplo, eles estavam apresentando queda de produtividade. Então, eles estavam, por exemplo, produzindo X número de garrafas, tá? Um número baixo. Aí identificamos a necessidade de treinamentos, então identificamos que os colaboradores estavam precisando fazer um melhor treinamento sobre a operação da máquina, um melhor treinamento para melhoria ali do trabalho em equipe e mais alguns treinamentos que a gente levantou que seriam necessários, né, para sanar essa queda de produtividade que o setor ali de produção de garrafas estava tendo. E aí a gente fez todo o levantamento de como é que estava, quais eram os problemas que estavam ocorrendo, qual era o nível de produção. Fizemos, né, o nosso treinamento, executamos, e 6 meses depois o RH voltou para fazer uma reavaliação, para verificar, depois de 6 meses que as pessoas realizaram o treinamento, para verificar se realmente mudou alguma coisa com relação à produção, ok? Aí a gente verificou que aumentou o número de produção, de X número de garrafas que eram produzidas antes do treinamento. 6 meses depois, aquela equipe estava produzindo XY, né? Aumentou o número de produção. Verificamos que melhorou ali o nível de relacionamento interpessoal entre as pessoas, então isso fez com que a produção melhorasse, melhorou a motivação. E aí eu vou fazendo o levantamento no meu relatório de tudo que melhorou. Então, isso é a nível do cargo. Eu estou olhando para o que os cargos apresentavam e o que é que os cargos passaram, então, a melhorar. Então, ao nível do cargo, envolve questões de produtividade, de qualidade, de acidentes de trabalho, de manutenção de máquinas, né? Então, é tudo aquilo que envolve o trabalhador, que envolve a tarefa que ele realiza. Então, a gente avalia nessas questões ao nível do cargo. Deu para entender melhor, Nilde? Nilde? Deu sim, professora. Tá, perfeito. Vamos lá. Bom, tipos de treinamento. Nós temos os tipos de treinamento de formação,
Então, formação são programas desenvolvidos com a finalidade de instalar competências ou habilidades básicas para o exercício da função ou para as funções futuras. Estão incluídos nesta categoria os programas acadêmicos e os de idiomas, tá? Então, a gente vai fazer uma formação para o nosso colaborador. Então, ele tem essa finalidade aí, instalar competências ou habilidades básicas, né? Vamos formar. Temos o de aperfeiçoamento, então a gente pode dizer que o aperfeiçoamento já é um nível mais alto, né? São os programas para elevar o padrão de desempenho na própria função, naquilo que a pessoa faz, vamos aperfeiçoá-la. Então, em geral, eles têm aí um tempo de curta e média duração. A educação continuada, como eu já havia falado, ela algo precisa ser feito continuamente hoje dentro das organizações, em especial as organizações de saúde. Elas cumprem muito bem a educação continuada, é uma premissa dentro das organizações de saúde, tá? Nas outras organizações, algumas fazem no formato contínuo, outras não, tá? Então, quando a gente pensa em formato contínuo, todo mês ter treinamento, né? Ao longo do ano inteiro, né? A empresa tem um planejamento do que ela vai realizar em termos de treinamentos, ok? Então, complementa as competências ou habilidades e proporciona a ascensão à posição mais elevada ou complexa, né? Então, o objetivo de uma educação continuada é justamente estar continuamente investindo nesse desenvolvimento do nosso colaborador para que ele esteja ali o tempo inteiro, como é que eu posso dizer? Sendo desenvolvido, né? Então, no início da aula, nós falamos que o desenvolvimento, ele é um conjunto de ações que, para além de treinamentos, mas de ações que levem esse colaborador, por exemplo, a crescer profissionalmente ali dentro da minha organização, que ele possa ser promovido em novos cargos, em novas atividades, em novas funções. Então, para que as pessoas consigam se desenvolver, elas não podem, né, estar sendo treinadas em um único treinamento, elas precisam estar constantemente sendo treinadas, sendo desenvolvidas, né, e em diversas áreas, em diversas ações, onde realmente ela consiga ter aí o seu treinamento, o seu desenvolvimento alcançado e sendo promovido, tá? Temos os treinamentos gerenciais, né, que fortalecem e desenvolvem as habilidades de liderança e gerenciamento, fortalece os relacionamentos e alavancam contribuições da equipe. Então, dentre os treinamentos gerenciais, eles são treinamentos voltados aos gestores, aos líderes, então eles focam muito em temas como gestão de equipe, liderança, administração de conflitos, feedback e por aí vai. Ele é muito focado nos temas voltados aos gestores, né? A temas voltados à liderança. Os treinamentos técnicos, que é indicado para ensinar novas técnicas, novas metodologias ou o uso de novas tecnologias, né? A gente vai implantar um novo sistema, vamos instrumentalizar tecnicamente o nosso colaborador. Nós temos também os treinamentos motivacionais, que eles mobilizam a energia para que as pessoas possam atuar com mais vigor. Fazem uso de atividades lúdicas ou artísticas que geram emoção positiva. Então, os treinamentos motivacionais são aqueles treinamentos que acabam estimulando, energizando a equipe, né? Não necessariamente para tratar uma falta de conhecimento, mas é mais para dar ali um estímulo, uma energia. E aí a gente tem diversos treinamentos nesse tipo de formatos também. Muitas organizações, elas querem treinamentos motivacionais, elas acham que um treinamento motivacional vai resolver o problema. Na verdade, treinamento motivacional é mais uma das possibilidades,
mas não adianta eu só investir no estímulo de um treinamento motivacional se, por exemplo, esse colaborador está precisando de um treinamento específico, de um conhecimento que ele precisa aprender, ou de uma falta de um recurso que ele não tem ali para desenvolver as suas atividades, está impactando na motivação dele, ou ele está desmotivado com a organização por conta ali do tipo de liderança. Então, ele participar de um treinamento motivacional não necessariamente vai resolver o problema. Primeiro, a gente tem que identificar o problema para pensar em tipo de treinamento que nós vamos promover ali dentro da organização. Como eu já venho falando, né? O treinamento ele precisa ser específico, né? Ou seja, ele precisa atender a real necessidade dele, né? Então, a gente precisa saber qual é a real causa para que esse treinamento, então, ele seja ali aplicado, ok? Senão, ele acaba sendo só um custo, não vai dar retorno nenhum, não vai trazer nenhum tipo não vai agregar nada naquela causa, né? Naquela origem que se deu ali o início para a realização daquele treinamento. Nós temos os programas de trainees, que recrutam jovens recém-formados para desenvolvê-los na organização. Então, algumas organizações, principalmente as organizações grandes, né, elas têm esse tipo de programa. O que é o programa de trainee? É a contratação de jovens recém-formados em universidades, que acabaram de se formar. Aí a organização contrata ele como um trainee, né? Ou seja, ele será treinado para desenvolver futuras atividades, futuras funções dentro da organização. Tem muitas instituições, muitas organizações que contratam trainees para serem futuros gerentes, né? Então, eles passam um tempo como trainee, aprendendo sobre a organização, e depois eles são contratados pela própria organização, depois que eles já estão ali aptos, né, após todo o programa de trainee, para serem efetivados. Então, o programa de trainee, ele precisa ter, como o próprio nome sugere, toda uma programação. Né? Ele vai exercer um cargo de gerente administrativo após o seu programa de trainee. Para ele ser um gerente administrativo, então, o que é que ele precisa saber? Né? Ele precisa saber tal, tal, tal. Então, ele vai fazer treinamento disso, para que ao final do programa ele esteja apto, então, a ser efetivado como um gerente administrativo. Tá? Então, organizações grandes, elas trabalham bastante com programas de trainees. Tá? Não é uma realidade que a gente vê nas empresas paraenses, as nossas empresas locais. Tá? Mas empresas grandes que estão instaladas aqui, a gente consegue ver. Mas as empresas locais, a gente não vê muito essa questão aí de programa de trainee, tá? Só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem o que é um programa de trainee, quando vocês estiverem dentro de uma organização, pode ser que isso seja, então, solicitado a você, dependendo aí do porte dessa organização. Bom, gente, por hoje a gente vai ficar por aqui, né? O que eu tinha para a gente discutir hoje sobre treinamento vai até aqui, e aí então na quinta-feira a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Alguma pergunta, alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre essa temática de treinamento e desenvolvimento que vocês queiram perguntar? Tudo ok, professora. Tranquilo? Então tá bom. Boa semana para vocês e na quinta-feira a gente se encontra, tá bom? Beijo grande.